A origem da cantoria ela teve o seu início, de acordo com histórias de livros, na França, né, no século IX, e só chegou ao Brasil lá no século XVII. Quando veio direto para o Brasil, já veio direto para o Nordeste e mais precisamente Teixeira, Serra do Teixeira. Dizem outros que não, foi em Patos, só que Vila de Patos pertencia a Teixeira, por isso que se dá em Teixeira, e a primeira cantoria é com 2 cantadores, porque antes era só um cantador, passava semanas aí fazendo cantoria um só. Depois passaram a 2 cantadores que veio com Romano do Teixeira e Inácio da Catingueira, um com a viola, outro com um pandeiro, que era como fazia a cantoria e como era disputado. Era disputado durante uma semana e só levava o dinheiro, hoje da bandeja, né, hoje a gente chama de bandeja, quem ganhava a cantoria durante aquela semana. Então, por que Teixeira é a terra mãe da cantoria? Porque quando aconteceu a primeira cantoria no Brasil, não é que ela nasceu no Brasil. Quando ela nasceu na França, veio para o Brasil, quando veio para o Brasil já foi no Nordeste, e a primeira cantoria aconteceu na Vila de Patos, que pertencia a Teixeira, à época, com os cantadores Romano do Teixeira e Inácio da Catingueira. Sobre os personagens, o que eu posso falar é o que a gente escuta e o que a gente lê, né? Ouvindo muito Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio e alguns livros, o Gulino, Nicandro, que são de Teixeira, familiares de Teixeira, foram os pioneiros, junto com os Nunes da Costa, né, onde entra, aí tem muita coisa de Teodoro, que até é declamado em algumas cantorias que a gente está presente, em algumas mesas de glosas, e sempre Teixeira vem na leva da coisa, na leva da cantoria, por isso que nós somos. Isso aí a gente tem orgulho de dizer, muita gente não conhece e não quer aprender, não quer conhecer, que Teixeira é a terra mãe da cantoria, por isso. Inclusive tem um historiador nosso, em Teixeira, Juliano, que ele diz que Teixeira não é a terra mãe da cantoria, é o útero, porque o útero é onde tem o principal, o princípio, o começo, né, de tudo isso. O Gulino, Nicandro, que também tem famílias aqui como Dona Raimunda, né, que é neta de Nicandro. Então, mais uma coisa para a gente, nós teixeirenses, termos orgulho de termos esse título que a gente tem que valorizar tudo o que é de cantoria, o que é de cultura. Tadeu, você falou de Teixeira como terra-mãe da cantoria e não da poesia, ou até como o útero da cantoria. Você podia alargar um pouquinho mais isso para a gente, explicar melhor por quê, como, para desfazer muitas ideias que se tem de Teixeira como terra-mãe da poesia e não da cantoria? Eu comecei a brigar, entre aspas, com isso porque chegou um amigo meu lá de Patos e disse: mas rapaz, vocês deixaram São José do Egito tomar o nome de terra da poesia. Eu digo: mas Teixeira não é a terra da poesia, não é a terra-mãe da poesia. Teixeira é a terra-mãe da cantoria, onde nasceu a cantoria de viola, a cantoria do repente. A terra da poesia, São José do Egito abraçou, como também Itapetim, que também tem um título, como a raiz da poesia, né? E eu brigo sempre, e sempre eu tento botar na cabeça do teixeirense que diz: nós somos a terra da poesia. Não, Teixeira é a terra-mãe da cantoria, cantoria de viola do repente. O repente por quê? Porque o repentista é aquele que toca a viola cantando com até 3, como eu já promovi aqui, cantoria de 3, que vou promover uma outra agora também. Sobre Zé Limeira, o bom de falar é que eu nunca acreditei no livro, na verdade. No livro de Orlando Tejo eu nunca acreditei. Já li umas 3 vezes, mas encontrei, eu estava outro dia aqui, chegou um pessoal aqui, da Trinca Filmes do Piauí, me procurando. Douglas Machado e companhia. E vieram para fazer a gravação de um filme
na estrada com o Zé Limeira. E a gente participou tudo e a gente foi procurar cascaviar mesmo, né? Porque nesses tempos modernos seria navegar. E nós fomos até o terreno onde supostamente era a casa dele, quem mostrou, Miguelzinho participou, tem vários personagens que participaram, Cajazeiras, Campina Grande, tudo para pegar depoimentos. E eu passei a acreditar, sinceramente, que Zé Limeira foi esse personagem que hoje existe em nossa mente, mas indo de confronto ao livro e à história, ouvindo pessoas que viveram Zé Limeira, eu passei a acreditar que Zé Limeira realmente era aquela figura, a figura típica do nordestino, o violeiro verdadeiro que andava com a viola, quando não embainhada no hoje case, mas nas costas, como foi desenhado para a gente, para que fosse feita uma foto de Zé Limeira, aquele retrato falado. Porque a gente foi fazer também a entrevista com a filha dele, que hoje eu soube que está em João Pessoa, ela tinha se transferido para João Pessoa. E a gente, no momento do livro, foi que a gente veio a saber que ela existia. E foi procurada aí, Douglas já foi lá, eu não fui não. Já foi com Douglas e com o menino, porque já foi mais longe, e de lá eles tinham que ir para o Piauí, mas Zé Limeira não é uma figura criada, ele realmente existiu. Inclusive se fala, né, Tadeu, que Zé Limeira tinha um jeito peculiar, né? Ele era diferente. O jeito dele e só dele, que hoje todo mundo quer imitar, né? Criaram até música com o jeito limeiriano de ser, né? Que inclusive de Campina que gravou o jeito limeiriano, Bilho de Campina, né? Que é o coco limeiriano que vai de encontro ao que criava Zé Limeira. Diz que ele era bem peculiar também na roupa, né? Andava com a viola cheia de fitas, os anéis cheios de dedos, os dedos cheios de anéis, não é? E o chapéuzão, né? Inclusive tem uma menina de Patos, não lembro o nome dela agora, que ela criou um retrato falado de acordo com o que foi registrado, tanto no livro como no filme, Na Estrada com Zé Limeira. Tadeu, durante muito tempo, e ainda hoje, né, por muitas pessoas, a cantoria, de repente, ela é considerada como uma arte de segunda categoria. Justamente por muitos dos primeiros cantadores, e até hoje muitos cantadores, serem analfabetos, não terem concluído os estudos. E inclusive a gente nota também, Tadeu, que isso se dá quando pessoas do sul, sudeste do Brasil, elas vêm, elas pegam as criações dos nossos cantadores e transformam em algo como se fosse próprio delas, né? Você poderia falar um pouco para a gente a respeito disso? Essa área do analfabetismo, tem muitos cantadores que fazem questão de dizer que não são letrados, como eles usam a palavra, que eles não são letrados, que estudaram pouco, mas que muitas vezes aprenderam mais do que muitos formados, né? E quanto a essa questão do pessoal do sul, sudeste, gostar de criar em cima de nós, nordestinos, usando aquele linguajar deles, que muitas vezes não tem nada a ver com a gente, né? Como a gente vê em novelas, vê em programas de televisão, eles criando, né? Mas hoje em dia tem muitos cantadores de viola, muitos repentistas, que vivem da viola, mas que são formados. São formados. Eu vou citar aqui, para citar rapidamente, 3. Zé Carlos do Pajeú, o Jonas Bezerra, lá do Ceará, e agora Rian, nosso teixeirense Rian, que faz parte, desde 2 de janeiro, do repente nordestino. Ele agora que abraçou, acabou os estudos, e abraçou a viola como sendo dele, e ele está voltando aos braços da viola com todo gingado, com todo afinco. Tadeu, você é um militante da cultura teixeirense, né? Então, dentro de todo esse universo cultural teixeirense, você se destacou muito por organização de mesas de glosa, por descobrimento de talentos de muitos teixeirenses.
E eu queria saber como é que começa esse seu amor e seu encanto pela cantoria e os trabalhos que você já realizou aqui em Teixeira. O meu encanto pela cultura em si, e desde sempre, com a cantoria, aconteceu lá atrás. Eu, moleque, eu ia para a feira e sempre acompanhava. Todo sábado eu tinha que ir para a feira, ali onde hoje é Fabinho, onde hoje é o Lavo ali, na Decola, e ali era onde eram realizadas as cantorias. Eu lembro bem que tinha uma dupla que vinha todo sábado, dois moreninhos, inclusive um tinha um defeito no olho, né, que a gente chamava o ceguinho, e eu sempre ia, todo sábado eu tinha que ir para lá, eu moleque velho, eu tinha que ir para ver a cantoria, e eu toda a vida fui apaixonado por aquilo. Por quê? Porque eu queria saber onde é que eles conseguiam tanta coisa para criar a rima. Eu toda a vida fui interessado por isso. Aí passei a comprar cordel. Todo dinheiro que eu arrumava de centavos eu ia comprar um livrinho de cordel, por causa da rima. Sempre gostei. Ouvia a música para pegar palavras. Eu tenho umas coisas escritas que eu nunca mostrei, eu não gosto não, na verdade, de mostrar não. E eu sempre gostei de cantoria. Aí eu vim do rádio, eu ouvia cantoria tocando, louco para ir, mas não tinha condição nenhuma. Ficava só na vontade. Toda tarde eu ouvia a Raspinhada. Cantoria, sempre gostei. Passei a gostar mais ainda quando eu consegui a minha primeira filmadora. Eu comecei a filmar e houve um festival e eu fui filmar por minha conta. Valdir Teles, eu conheci Valdir Teles e perguntei a ele se ele me levava. E eu fui com o Valdir. Na estrada já foi me dizendo como era a cantoria, para me sintonizar, né? Era eu e meu amigo, meu companheiro de longas datas de filmagem, que foi Cisco e Foquita. Aí eu fui filmar em Passo, na cantoria, que era um festival. A partir daí, pronto, aí eu digo, agora eu vou promover. Aí mais uma vez Valdir foi quem me ensinou a promover as cantorias. Minha primeira cantoria realizada por Tadeu Filmagens, foi no dia 4 de março de 2013, na lanchonete de Zé ali na Aquilanches, que eu fui lá, falei com ele, perguntei se ele deixava eu realizar uma cantoria lá. Ele olhou para mim e disse, dá certo? Eu digo, não sei, é a minha primeira. Por isso que eu vim aqui, o ambiente central, muito bonito o ambiente. E aí ele perguntou quem era a dupla. Eu disse, Sebastião Dias e Zé Carlos do Pajeú. Aí ele disse, meu pai gosta, eu sei. Meu pai gosta, eu sei. Ele rima tudo, porque seu Inácio, ele rimava tudo. Toda palavra que ele dizia uma rima. Às vezes até, na maioria delas, com uma brincadeira, né? Sempre com uma piadinha, mas rimava tudo. E a gente realizou a primeira cantoria em Zé e realizamos lá, salvo engano, 8 cantorias, que nós ficamos realizando a quinta-feira de um mês, que foi onde eu criei, eu não digo eu, nós criamos a quinta-feira de cultura na praça, que até hoje é um sonho que eu tenho de realizar esse projeto, o Quinta de Cultura na Praça, que não é só a cantoria, mas a cultura em si. Tem os emboladores, tem o forró pé de serra, tem o grupo do Chachado, tudo para se apresentar sempre numa quinta-feira e sempre acompanhado de uma cantoria. E a gente passei para lá, realizei cantoria em Desterro, realizei em Itapetim, realizei em Brejinho. Fui aí para o Tendó. No Tendó já passou a ser no sábado à tarde, uma vez por mês. Toda primeira sexta do mês, primeiro sábado do mês, tinha no Tendó, né? Paramos pela pandemia, mas vamos retornar. Depois da pandemia nós paramos, aí veio a morte de João Paraibano, veio a morte de Valdir, aí já vai tirando o clima, mas a gente recebeu a força para não parar, não deixar morrer, porque principalmente Teixeira, como Valdir sempre dizia e como Geraldo Amâncio diz, toda cidade do mundo pode acabar a cantoria, pode esquecer a cantoria, menos Teixeira. E é onde mais se esquece da cantoria, né? Aí a gente realiza, eu já tenho um vasto
material ali de cantorias, aí passei a realizar a mesa de glosa. A mesa de glosa, que para mim é uma cantoria com vários poetas sem a viola, porque o intuito é o mesmo, são estrofes, são motes dados para defender. Então eu defino assim. Eu fui filmar uma mesa de glosa em Afogados da Engazeira, na escola Pato Cotá. Daí eu filmei 5 seguidas, morando. Aí fui para Tabira, onde é realizada a maior mesa de glosa de todo o Nordeste, que está do Brasil, é lá em Tabira, na missa do poeta, que tem a missa, tem tudo. E a maior mesa de glosa é onde é concentrado, inclusive eles têm uma associação, a APTA, né, que não deixa morrer. Então, era bom que Teixeira tomasse pé disso. Eu não estou falando de gestores, não estou falando de prefeito A, B, C, D, não, povo, estou falando do povo. Porque se o povo esquecer, o gestor jamais vai lembrar. A verdade é essa. Né? Não adianta o gestor lembrar, querer fazer e a população não ajudar. E Teixeira tem esse lado, que é esse lado chato, político, que atrapalha 99% das coisas, se não 100%. Né? Tem muitas pessoas que querem fazer o bem, mas a politicagem em si atrapalha. Eu não culpo, geralmente eu digo que eu não culpo político por nada, eu culpo a nós. Né? E tá, eu estou aí desde 2013, estou sobrevivendo, estou levando, estou lutando, vou continuar lutando pela cultura, vou continuar lutando pela cantoria em si, a cantoria de viola. E essa semana eu tive uma notícia extraordinária, que nós já estamos botando em prática, relativo a Teixeira. Primeira coisa que eu fiz quando eu recebi a notícia foi ligar para Geraldo Amâncio. Se Valdo Teles estivesse vivo, ligaria para ele também. Sebastião Dias, ligaria para ele também, porque eles sempre, eles falavam isso para mim. Não deixe a cantoria morrer em Teixeira, porque vocês são os donos de tudo. Vocês são a raiz, vocês são a nascente, e como diz Juliano, vocês são o outro. Tadeu, você, dentro desse percurso que você fez, militando pela cultura teixeirense, você sentiu muita dificuldade, especialmente rejeição por parte do povo? Sempre. Para ser sincero, sempre. Não adianta querer aqui maquiar. Sempre eu recebi esse tipo de desprezo. Nós criamos aqui o grupo Amigos da Cultura de Teixeira. Na política, na véspera da eleição, já assumiram um bocado por lado partidário. Então, esqueceram que a cultura não é política. Né? Alguns votaram, outros não. Né? Não sei se por vergonha, porque não queriam mesmo. E quanto à população, eu já fiz até desafios aqui. Um certo dia eu estava realizando uma cantoria lá no bar de Beto, no Beto Clube, com João Paraibano e Valdir Teles. E uma turma de mocinha tinha aquele lado contra. Aí tinha uma menina que começou a falar, cantoria, eu digo, cantoria é poesia. E quem mais gosta de poesia são vocês. Aí a menina olhou para mim e disse, eu mesmo não. Eu digo, quem são os seus cantores preferidos? Aí ela disse, o do Legião, Renato Russo, aquele da Bahia lá, o Galegão, que é outro poeta nato, e o cara do Titãs. Eu digo, 3 poetas. E para completar eu vou botar mais Zé Ramalho e vou botar Raul Seixas. Aí ela disse, eu gosto de Raul Seixas. Eu digo, você gosta de poesia. E eu vou fazer um desafio a vocês. Eram 5 meninas. Hoje tem a cantoria lá em Beto Clube. Vocês vão lá, prestar atenção. Vocês passam 10 minutos só, 10 minutos. Quem não gostar, levanta e pode escolher a comigo quando vocês ligarem. Não saiu a primeira e depois ainda ficar procurando saber quando era que tinha mais cantoria. E isso para mim foi super gratificante, sabe? Porque daí sempre gente, eu tendo o Programa da Tarde hoje, ainda hoje, jovens pedindo uma estrofe de cantoria, uma cantoria, inclusive eles dizem até o mote, qual é, né, que decoraram. Né? Quando hoje é sexta e quarta-feira passada, me pediram um mote, que eu tenho gravado lá, que eu gravei no Tendó, a adutora de Deus é quem irriga os caminhos de sonhos do sertão. Né? Que é a coisa mais linda que eu acho, porque eu gosto demais desse mote, que foi um mote defendido lá no Tendó. Quem deu o mote?
deu com a intenção dos poetas esculhambarem o presidente que estava no momento, né, por causa desse negócio da transposição, e saiu muita estrofe, eu vou passar para vocês, muita estrofe boa. Tadeu, complementando esta parte, Juliano, ele, na entrevista que ele nos concedeu, ele falou assim, que nem todo poeta é um cantador, mas todo cantador é um poeta. Né? Você podia refletir um pouco sobre isso com a gente? Pronto, eu não me considero um poeta. Muitos me chamam de poeta, mas não, eu sou um apologista, vai lá que seja. Por quê? Eu amo a cultura, eu amo a poesia. Eu escrevo alguma coisinha e eu vou mais uma vez para Valdir Telles. Por que sempre Valdir Telles? Porque a gente conversava muito. Eu e Valdir Telles a gente tem uma ligação muito forte. E Valdir Telles, eu escrevi um soneto e por um acaso chegou aqui Mariana e Valdir. Aí eu não mostrei a Valdir. Mariana viu na tela, como você entrou aí agora, Mariana viu na tela da TV. Quem escreveu isso aí? Fui eu. Aí ela chamou, pai, vem cá. Aí eu tenho guardado. O nome do soneto é Sentimentos. Mas não peço para declarar não, para não sei. Aí ela disse, vê isso aí. Tadeu tá dizendo que foi ele. Eu digo, mas não terminei ainda. Ela disse, vai contar mais o que aí? Eu digo, revise? Ela disse, não, tenho que revisar. Valdir disse, eu tenho 65 anos, sou louco para escrever um soneto e nunca consegui. É aí onde está a sua veia poética. Bom, aí eu não sei escrever outra coisa, não, eu não sei fazer um mote. Eu não sei fazer um mote. Inclusive eu pedi já, Zé Carlos, me ensina a fazer um mote. Aí o mote chega. O mote chega. Não, ninguém ensina ninguém a escrever mote. Ele chega. Você diz uma palavra, depois você coloca as rimas no canto para fazer. Eu tenho um colega que é daqui de Teixeira, que é fera em criar mote. Fera. Inclusive é Elias. Ele é muito bom. E ele escreve muito o estilo Zé Limeira também, viu? O estilo limeriano. Muito bom. E onde tem todo poeta, nem todo poeta é cantador, mas todo cantador é um poeta. Por isso. Porque eu posso pegar uma viola e cantar? Nunca. Mas um poeta de viola, ele pega e faz o verso. Tadeu, eu creio que um dos melhores títulos que se pode dar a Teixeira é justamente o útero da cantoria, ou a terra-mãe da cantoria. Você ilustrou muito bem isso pra gente hoje. E por fim, eu gostaria que a gente encerrasse você falando um pouco também, porque a gente escuta muito dizer Teixeira morreu, Teixeira deixou morrer, mas você é um exemplo vivo de que Teixeira não deixou morrer. Deixar morrer é o que se usa. Eu, como eu disse a você em off, tem uma coisa de Teixeira que eu sou muito contra, eu particularmente. Não estou criticando ninguém, eu sou contra. É quando dizem, vamos resgatar a cultura. Resgatar uma cultura que nunca deram apoio. Nunca, que eu estou dizendo todos. Né? Para depois dizer que está escolhendo, não. Nunca deram o apoio que a cultura de Teixeira merece, que a cantoria principalmente merece. Como Geraldo Amâncio uma vez procurou no Museu do Teixeira, qualquer coisa de cantoria que identificasse ele não tem. Procurou Zé Limeira, não tem. E a gente fez um vídeo lá dentro do museu. Aí, quando é época de eleição, surge, vamos resgatar a cultura. Resgatar uma coisa que nunca fizeram, não adianta. Como eu te disse em off, resgatar o futebol, resgata, porque já aconteceu, já houve, já teve todo o apoio que se precisou. Isso eu sou prova do futebol. A Semana de Cultura, a Semana Folclórica, que foi a primeira criada, teve todo o apoio que foi preciso, tanto é que chegamos a ser destaque, né, nacional na festa do Folclore Teixeira, na semana de 22 a 29. Nós, então, se fizer hoje, disser que vai resgatar, então há um resgate. Mas resgatar a cantoria, resgatar a cultura que nunca ajudaram, nunca fizeram nada, porque não estou querendo me vangloriar, não, mas depois que nós começamos a realizar as cantorias, foi no Posto Pé do Galo, foi na Lanchonete Zé, já fiz ali no shopping, muitas já fiz lá no Tendó, tentei criar aqui a cantoria dos bairros, cultura nos bairros, tentei,
não tive o apoio. Na primeira que eu fiz, uma pessoa que era dentro da política Teixeira ajudou, eu já perdi 8, estou lhe dizendo 8, eu perdi 8 amigos da cultura, porque eu botei o político lá como o promovente, porque foi ele quem me ajudou. Na verdade, ele me chamou para realizar a cultura no bairro. E quando da propaganda, aí que eu fui atrás dos apoios na subsequente, não vá atrás de fulano. Pronto. Isso magoa, isso deixa a gente triste, mas não deixa que a gente caia e nem deixa a cultura, nem deixa a cantoria morrer. Enquanto eu estiver em pé, eu vou lutar por isso. E se Deus quiser, eu vou chegar lá, se Deus quiser. Para você, o que é Teixeira e qual a importância de Teixeira? Teixeira para mim é tudo. Né? Inclusive tem amigos meus de Campina que, quando eu morava em Campina, dizia que em cada 10 palavras que eu falava, 9 era Teixeira. Eu dou tudo por Teixeira. Eu não admito nem que falem mal de Teixeira. Nem um teixeirense fala mal de Teixeira, eu não admito. A gente sabendo que tem aquilo errado, mas quem gosta da cidade não admite. Não admite falar de Teixeira não. Porque a gente serve de exemplo para tanta gente. Se o teixeirense parasse um pouco para ver o quanto nós somos valorizados enquanto cidade, enquanto pessoas hospitaleiras, né? Como há pouco tempo eu vi um casal ali na praça, comecei a conversar, cedinho eu ia para o programa, comecei a conversar, perguntei, que eu gosto de perguntar de onde são e tal, que eles começaram a perguntar de que o povo de Teixeira vivia. Se tinha indústria, não. O povo de Teixeira vive de trabalho. A gente acha que não. Porque tem gente em Teixeira que você só está trabalhando quando você tiver ao meio-dia com a enxada na mão, cavando no calçamento, arrancando aquele barro. Aí você está trabalhando. Mas ele nunca imagina que você estudou ou que aprendeu alguma coisa para não depender de política, para depender de prefeitura. Ninguém admite. Né? Nem os próprios políticos admitem. Então, Teixeira para mim, resumindo, Teixeira é tudo. Essa é a terra. Sem Teixeira não haveria cantoria? De jeito nenhum. Tanto é que é o útero da cantoria. Nós somos a raiz, né? Nós somos o tudo. Aquela vingazinha onde planta lá para crescer. Então, nós somos Teixeira, nós somos cantoria, nós somos cultura. Falta só verem isso.